Campina Grande, quinta-feira, 21 de novembro. Hoje comemora-se o dia da homeopatia e do homeopata e também o dia das saudações. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão da palavra que nós ministramos ontem e você também ainda ouvirá o cantor judeu messiânico Yonan Cohen logo mais. Mas antes, eu quero agradecer a você que está conosco, orando também por aqueles que têm nos ajudado a manter este programa no ar. Não tem sido fácil, por isso eu faço sempre este apelo para que aquelas pessoas que se sentirem abençoadas através do nosso ministério e quiserem nos ajudar a manter este programa no ar, você pode fazer duas coisas: orar para que este programa permaneça com esta chama acesa e também você poderá cooperar através de uma generosa oferta à agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer àqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Por isso eu vou orar nesse instante por você que está conosco. Pai, obrigado por este momento, quando nós abrimos mais uma vez os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Fala-nos através de todo este programa. Abençoe também aqueles que estão conosco, que Tu possas também levantar mantenedores para que este programa permaneça no ar. É o que eu te oro desde já e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta belíssima música interpretada pelo cantor judeu messiânico Yonan Cohen. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo
continuando, meus irmãos, nos versículos subsequentes, versículos que nós vamos ver ainda, nos versículos subsequentes, agora dos versos 6 a 11, Paulo descreve a pessoa de Jesus na condição de Filho de Deus, como homem, deixando o exemplo digno de servo para seguirmos como exemplo. Como o primeiro Adão falhou, quis ser igual a Deus, o segundo Adão, Jesus, como homem, não usurpou o ser igual a Deus. E essa análise que Paulo está fazendo daqui para frente, até o versículo 11. Ele faz uma análise da dimensão do seu estado divino quanto aos atributos os quais, ao se tornar homem natural, ele abriu mão, não usurpando ser igual a Deus ou ser o próprio Deus. Eu queria que você parasse um pouquinho agora, porque eu nunca parei para pensar nisso que vou dizer agora a vocês. A gente lê um versículo como esse, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e aí a gente vai analisar, a partir do versículo 6 em diante, o que a gente não lê, mas passa por cima e não para refletir. Ora, Jesus sendo Deus, ele despojou-se, ele despiu-se da sua glória, da sua majestade, ele abriu mão dos atributos divinos, ele renunciou tudo como Deus para se tornar um homem natural, como eu e você. Isso, meus irmãos, foi a maior prova de humildade de Jesus. A maior prova que ele deu está exatamente nisso aqui que nós estamos vendo. Nesse versículo 5, que dá início até o versículo 6, Jesus abriu mão, não usurpando ser igual a Deus, sendo ele o próprio Deus. Ele poderia, ao se tornar homem, dizer assim: olha, vocês se lembrem que eu posso fazer isso porque eu sou Deus, porque eu abro, fecho, faço e acontece. Jesus, pelo contrário. E embora tenha recebido lá em Mateus, nos últimos versículos, haver afirmado: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas ele nunca usurpou esse direito de se vangloriar. Pelo contrário, ele disse: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. No verso 6, é como se fosse uma conexão do versículo 5, que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Lá no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, Paulo ele foi mais claro, ele faz uma afirmação muito mais profunda sobre esse versículo que eu acabei de ler para vocês. Ele diz: porquanto, estou lendo e citando Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, Jesus, mesmo tendo em seu corpo como homem toda aquela glória, todo aquele poder, ele não usurpou, antes pelo contrário, ele agiu humildemente. Aí eu queria dar uma ilustração aqui para você entender o que é que isso quer dizer. Imaginemos que um presidente da república, imaginemos que um monarca, imaginemos que um rei, que tem aquele poder de estar sentado no seu trono, que determina o que deve ser feito, o que deve deixar de se fazer, que estabelece leis e normas, ele se despojasse de estar sentado naquela cadeira no palácio e se tornasse um homem simples, popular, entre a multidão.
chegasse até a estar vestido de gari, chegasse até a estar vestido lá de uma roupa mais humilde que vocês possam imaginar. O que é que iríamos entender? Qual era a interpretação que iria se fazer a esse respeito? Ele está doido, ele pirou. Como é que esse homem é o presidente da república, esse homem é o monarca, esse homem é o rei, e chega agora, chega a esse ponto aqui? Que coisa feia, que humilhação. Irmãos, Jesus abriu mão de todo aquele poder, de toda aquela glória, de toda aquela majestade, para tabernacular entre os homens, se tornando como um de nós, por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos aprender a ter humildade. Essa foi a lição aqui do texto. Ele despojou-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, e veio habitar com a galera que somos nós. Dá para você entender agora? A galera é a gente. Então ele deixou a glória, a majestade, poder, tudo, e veio ficar com os plebeus que somos nós. Essa é a maior lição de humildade que Jesus pôde trazer para toda a humanidade, meus irmãos. É por isso que Isaías, no capítulo 53, diz que ele não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse. Que ele realmente vestiu-se de todo sentimento de humildade. E eu tenho que aprender com Jesus. Eu devo deixar de ser arrogante, prepotente, eu devo deixar de fazer com que aquele espírito de arrogância que nós herdamos do primeiro Adão, que está adormecido, ele esteja muitas vezes vindo à tona, vindo à flora. Isso só acontece, meus irmãos, quando nós realmente nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas e procuramos aprender com Jesus, com aquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. No versículo 7, vamos adiante. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse versículo, meus irmãos, não está falando da pré-existência de Jesus, mas da sua vida terrena, da sua vida aqui física, biologicamente falando. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha que lição. Ele sendo rico, se fez pobre, e habitou entre nós. Sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, Paulo diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É como se Jesus tivesse sofrido um rebaixamento, certo? Livre e espontaneamente. Ele não foi obrigado, ele voluntariamente se rebaixou, como prova maior da sua humildade. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, foi uma humilhação, ou seja, o sentimento de humildade foi o aspecto pleno de abnegação até a morte e morte de cruz. Alguns eruditos afirmam que Paulo não apenas declarou o tipo de morte que Jesus teve, mas quando ele diz até a morte e morte de cruz, ele está dizendo, ele se fez maldição, ele se fez maldito sem merecer, por mim e por você. Ele não merecia, porque a Bíblia diz lá em
Deuteronômio, maldito aquele que for dependurado numa cruz. E Jesus assumiu essa condição de maldição por amor a mim e a você. Ele se fez maldito e o fez abnegadamente, deixando assim o exemplo para todos nós. Irmãos, a gente às vezes não gosta nem de ouvir, por exemplo, alguém disse que você é feio. Ah, pastor, o senhor é muito feio. Ah, irmã fulana, você é horrível, você está horrível de feia. Jesus sofreu todo tipo de agravo, de insultos, e ele foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores para o matadouro, não abriu a sua boca. Que lição de humildade Jesus deixou para mim e para você. No versículo 9, ele continua: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Meus irmãos, por natureza, Jesus, ele já, como Deus, recebe toda a honra, toda a glória, todo o tributo e todo o louvor. É o nome soberano, é o nome que está acima de todo nome. Mas nesse versículo 9 aqui, Paulo está dizendo que Jesus, na condição de homem, como Deus, ele já recebe esse tratamento por natureza, porque ele tem os atributos divinos: onisciente, onipresente, onipotente, ele é santo, é tudo, é único, é absoluto, único, poderoso, Deus. Porém aqui, Paulo está falando que ele, na condição de homem, pelo fato de ter se resignado, de ter se submetido à vontade de Deus em tudo que foi estabelecido pelo próprio Deus para que ele passasse ou experimentasse, como homem, ele sofreu tudo resignadamente. Ele padeceu. E tem mais, Paulo está dizendo aqui que ele despojou-se da sua glória como prova de sua humildade, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, como homem. Para a gente entender isso aqui, meus irmãos, suponhamos que todos conhecem a história de Mahatma Gandhi. Todos conhecem a história de tantos homens que se destacaram no cenário da humanidade, seja religiosidade, seja política, seja social, seja qual for o papel que ele desempenhou aqui. Mas essas pessoas, elas o fizeram sem serem tido como aquele que foi o único, não pode nem se comparar a Jesus, que foi o único que deu a maior prova de humildade, despojou-se da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua divindade. Porque, lembrando que Jesus tinha duas naturezas, humana e a divina, que é a união hipostática. Mas ele, como homem, ele não teve ninguém que realmente fizesse o que ele fez. E ele deixou esta lição para todos nós. Por isso que diz aqui, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então só existe esse nome, outro além não existe. Amém, meus irmãos? Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Somente Jesus, meus irmãos, recebeu do Pai, de forma legítima e legal, esse direito, para que ele servisse de modelo, de exemplo, como nosso representante. Ele é o meu representante, legitimamente e legalmente, deixando-nos o exemplo e o legado que todo cristão deve ter em seu coração, digno de ser imitado, digno de ser seguido. Estamos chegando já nas conclusões do nosso estudo. Por isso, no versículo 11, que é o último versículo, ele diz: e toda língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos dizer comigo? Todos, vamos citar este texto. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que nós temos aqui na nossa igreja esse versículo aqui: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer 2 vezes, 3 vezes? Jesus Cristo é o Senhor. Outra vez: Jesus Cristo é o Senhor. Outra vez: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Por quê? Porque a Bíblia já diz em várias partes, eu vou apenas citar aqui mais uma vez, enfaticamente, o versículo 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, Jesus não deve ser reconhecido apenas como Filho de Deus, não apenas como Filho de Deus, mas também como ícone, ou seja, a pessoa que simboliza alguma virtude, de capacidade ou tendência de comportamento próprios, assinalado por um acontecimento notável. Isso é ícone, não existe outro, só existiu Jesus. De modo que todas as línguas, tribos, povos e nações se encurvarão diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Amém, irmãos? É isso que nos diz Apocalipse. O sentimento dos cristãos, ou que os cristãos tinham a respeito da humildade de Cristo, conquistado por Ele como nosso Redentor, levou-nos ao contentamento, a motivo de alegrias, de regozijos, pois enquanto o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão sobrepujou ao reabilitar o fracasso do primeiro Adão. E aí eu quero terminar, meus irmãos, para que vocês entendam o que Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 46, pode nos dar uma compreensão disso que estamos falando. Capítulo 15, versos 45 a 49. Pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então não devemos mais alimentar no nosso coração aquele sentimento egocêntrico, cheio de avareza ou avarento, egocêntrico dos nossos pais, mas sim do segundo Adão, que é Jesus, que deixou esta grande lição de humildade. Amém, meus irmãos? E aí Paulo é como se estivesse fazendo uma conclusão. Vocês já conhecem o exemplo que Jesus deixou-nos. Agora Cristo irá aprimorar essa humildade em vossos corações. Uma frase que me chamou a atenção enquanto eu estava preparando esse estudo, de um teólogo. Ele disse essa frase, uma frase curta, mas que é muito importante. Ele disse o seguinte, é um autor desconhecido: o oposto da humildade é a soberba. O oposto da humildade é a soberba. E meus irmãos, a coisa mais terrível para um cristão é ele ter um coração soberbo. Quando eu percebo que há algum tipo de comportamento nessa área por parte de alguma pessoa que se diz cristão, se diz evangélico, se diz crente, eu
eu me afasto. Eu me afasto. Porque essa pessoa não vai ter nunca humildade suficiente para aceitar aquilo que você puder dizer para ajudá-lo, para corrigi-lo, para orientá-lo, para que ele se corrija. Satanás, meus irmãos, conseguiu imprimir na natureza dos nossos pais, e por isso os homens se comportam orgulhosamente. Porém, Jesus imprime na mente de todo aquele que ouve o seu chamado, conforme está lá na palavra que nós lemos, inclusive no início deste capítulo que nós estamos estudando, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de Jesus. Só para concluir, que sentimento foi esse? De quê? Humildade. Saiamos daqui, irmãos, com essa lição, porque se não sairmos daqui com essa lição, não valeu a pena nós estarmos aqui nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, para que amanhã, outra vez, nos reencontremos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Mas eu quero lembrar a todos, ao término deste nosso programa, que no próximo sábado, dia 23, a nossa igreja, a Igreja do Calvário, estará realizando, através do departamento, 2º Batalhão do Departamento Soldado de Cristo, um culto em ações de graças. Virão vários batalhões, tanto aqui da cidade de Campina Grande, como do estado de Pernambuco, Caruaru e outras cidades aqui do nosso estado, para prestigiar esta festa de aniversário, e também celebraremos mais um momento de gratidão, de ações de graças pela existência do nosso departamento. Você está convidado, portanto. Prestigie, compareça, traga seu filho, sua filha, quem sabe ele será despertado para também fazer parte, desejar fazer parte do nosso departamento. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré buscando mi rostro, y se apartarán de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos